E quando nós falamos em batalha, é muito importante a gente fazer uma separação aqui sobre a representação da inimizade contra Deus no Velho e no Novo Testamento. Não vamos esmiuçar isso, porque aqui é nossa palavra chamando uma vida prática e não com grandes profundidades teológicas, porque ficaria um pouco cansativo, não que não seja bom saber, tá? Mas no Velho Testamento, os poderes hostis a Deus são materializados, mostrados, evidenciados e descritos na literatura inspirada e preservada por Deus. Então, nas páginas do Velho Testamento, são materializados como os inimigos, nações hostis, idólatras, os seus ídolos de madeira, de ferro, de ouro, de pedra, pedras preciosas, enfim. Essa é a representação do que é o inimigo do povo de Deus, ou os inimigos do povo de Deus. Ok? Então, no Novo Testamento já vai mudar um pouco. Essa inimizade é mostrada por, você vai ver muito no ministério de Jesus, depois vai ver no de Paulo também, poderes espirituais, né? Demônios, que se apossam da mente das pessoas, das atitudes das pessoas, né? E induzem as atitudes que não coadunam com Deus. Então, essas possessões demoníacas e mais ainda, mesmo que não seja possessão demoníaca, vai aparecer agora as alusões a espíritos enganadores que tanto tentam penetrar no meio do povo de Deus, através de pessoas que se prestam a isso, para produzir engano, divisão, contenda, tá? Apresentar um modo de vida que não condiz com a santidade requerida por Deus, como se isso fosse coisa de pequena importância ou de nenhuma importância. Eles falam em santidade, por exemplo, que não se pode ver, tá? Não se pode ver. Deus nos salva tem um ditado muito interessante, que Deus nos salva pela sua graça, é verdade, mas nos santifica pela sua lei. Você não tem como ter uma santidade que não tenha padrões de verificação. Se isso fosse verdade, o gnosticismo estava certo. Ou seja, existe dentro de mim uma intelectualidade de santidade que eu não tenho que provar. O que eu faço com o corpo, o modo como eu me visto, o modo como as minhas palavras, o modo como eu lido no comércio, na empresa, na escola, na faculdade, o modo como eu falo com meus filhos, com minha esposa, com meu marido, o modo como eu quero cultuar, ou seja, mostrar na igreja para todo mundo ver, isso não demonstra santidade. A santidade está dentro da minha mente, é o meu relacionamento com Deus. Sim, mas se não houvesse um mundo físico, Deus precisaria de falar de santidade? Se Deus não quer o mundo físico, haveria necessidade de haver uma nova terra? No final de tudo, precisaria. Então, para que serve santidade? Santidade é exatamente para mostrar relacionamento com Deus no plano físico. Não precisa. Se for no outro plano, não precisa. E Deus não é que não precisa de santidade, não precisaria do físico. Então, os anjos são santos. Santos anjos do Senhor. Mas nós somos santos. E temos que mostrar essa santidade no plano em que nós existimos. Então não tem como eu falar, não, irmão, você tem que entender que a minha mente está limpa diante do Senhor, fazendo coisas que não condunam com a santidade. E nem para ajudar na pregação do Evangelho. Então, entenda isso. No Novo Testamento, o maior engano é esse, essa inimizade. Antiga, no Velho Testamento era fácil de enxergar, porque eles logo arrumavam um ídolo e botavam lá no altar lá e pronto.
Oh, agora vão adorar esse Deus aí. As outras coisas, as perversidades vinham depois mesmo, mas pelo menos aparecia ali materialmente o ídolo. Hoje não. Hoje ele tem aparência de piedade, contudo nega a eficácia dela. Você conhece esse texto. Então, queridos, veja bem, a história contada da vida de Daniel, e nós não estamos aqui idolatrando Daniel, Daniel não é meu Deus, tá? A Bíblia não conta um pecado de Daniel, só conta que ele fala, nós pecamos, ele assume junto com a nação o pecado, tá? Mas nós, quando falamos de um personagem bíblico, ele só tem o valor enquanto mostrado por Deus para a gente aprender, tá? Então é o Deus de Daniel que nós estamos exaltando e o Deus que instrui Daniel para a gente também fazer igual. Então, a história contada mostrando a soberania divina nas entrelinhas é para a nossa instrução hoje. Deus estava mostrando o seu poder ali, naqueles momentos da vida de Daniel. Tá? E isso é para a nossa instrução hoje. Isso está em 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Texto lindo, vale a pena ler, meditar e prestar atenção. Quantos exemplos nós temos na Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Tá? São exemplos. Deus não precisa de contar a história de todo mundo, senão você não ia conseguir ler a Bíblia. Mas alguns para mostrar que Deus está no controle. Ok? Então, Deus arrancou uma nação da sua terra, um povo da sua terra, e levou para outra terra, cerca de 800 quilômetros em linha reta, caminhando pelo deserto, deixou matar quem fosse para matar, deixou viver quem fosse para viver, deixou lá na terra quem fosse para ficar. Ele estava no controle. Mas Deus estava no controle? Estava. Deus estava no controle. A história humana serve aos desígnios de Deus. De que lado da história eu quero ficar? Então hoje, você olha para um lado e para o outro e fala assim, meu Deus, a economia está parada. Parada não, né? Andando para trás. A perspectiva é nula. Como que vai ser? Jovens que estão se preparando para casar. Como que vai ser? Ei, isso já aconteceu em outros tempos. E Deus teve os fiéis. E Ele cuidou dos seus fiéis. A palavra de Deus é bem clara. Jesus disse, não perdi nenhum dos que me deste. Ele falando com o Pai. Se você realmente está aceitando os propósitos, os desígnios de Deus para a sua vida, Ele tem promessas de paz para você. Paz com Ele é a maior paz que pode ter. Então não perca isso de vista. É muito importante não perder isso de vista e de prática. Não é só um assentimento psicológico, intelectual, mas uma prática que demonstra isso. Então, em todo tempo, se mantém na posição que Deus te chamou. Vá em direção àquilo que é a coisa natural da vida. Você vai ter que aprender a viver no palácio da Babilônia, aprenda. Se os seus dotes intelectuais são para servir ao império, sirva. Contudo, não abandone o seu Deus. No próprio livro de Daniel nós temos vários exemplos de que o Deus de Daniel não foi esquecido, nem por ele, nem por um círculo íntimo de amigos, coisa importante. Isso aí, nós temos falado muito, a cristandade tem que ter círculos íntimos de amigos. Temos que ter pessoas que partilham da mesma esperança de fé e prática de fé. Porque um ajuda o outro. Um chama o outro, vamos orar? Vamos pedir a Deus? A coisa está difícil. A coisa está difícil. Nós temos muitas informações que às vezes as pessoas estão muito juntas quando tudo está bem e que eles têm condições financeiras próximas ou profissionais, então andam juntos, coisa e tal.
Eu ontem, aqui na porta da minha casa, eu recebi uma pessoa. Eu não perguntei para ela. Ela veio trazer uma encomenda e parou para conversar. Não era para mim, né? Eu estava no portão e ele entregou o que era para entregar e parou para conversar comigo. Eu estava ali, ele falou que ele tinha o seu emprego, ele tinha isso, tinha aquilo outro, e falando de bens e de diversão que ele tinha junto com algumas pessoas, inclusive empresário, e que agora ele perdeu esse emprego, ele teve que se desfazer de alguns desses bens que fazia parte da diversão, e que ele já notou que esqueceram dele. Esqueceram dele. E esse não é o primeiro caso, eu já perdi a conta de pessoas que falam assim. Eu confesso que dentro de mim eu penso que isso não vai ser o último. Se eu não morrer, ainda vou ouvir muitos outros. E isso é um clamor geral. Mas você já observou que esse clamor só é entendido depois que se perde? Então, se imagina se Deus pudesse ter os mesmos sentimentos que nós, Ele que estende a mão a um povo rebelde, contradizente todos os dias, e no entanto ninguém lhe dá a mão, era para nós pensarmos então que a fidelidade maior é para ser dada ao Senhor, porque Ele não abandona nunca, está escrito na palavra, Ele é fiel, Ele não abandona nunca. Então quem abandona sou eu. Isaías escreve, a mão de Deus não está fechada, né? No seu braço não está encolhido, para que Ele não possa abençoar, mas os pecados seus, os pecados do povo é que faz divisão entre Deus e o povo, né? E o seu povo. Então, é isso que acontece. Então você observa que na pior das tribulações, Deus está com a gente, Deus está presente. A tribulação do povo de Deus serve para filtrar quem é e quem não é. Tá? E essa história contada aqui, nessa oportunidade, vai mostrar que essas histórias acontecem tanto a níveis coletivos como a níveis particulares ou familiares. Pequenas famílias passam por momentos assim. Você conhece a história de Noemi e Ruth, a Ruth da Bíblia. Você conhece a história de Raabe da Bíblia. Você vai conhecer a história de Israel como um todo, dos profetas de Israel. Você está conhecendo aqui a história de Daniel e tem muitas outras coisas. E você vai observar que esse menino, agora um idoso, ele era um profeta. Então era algum dom, né, que Deus lhe deu. E ele era também um estadista. Então de dentro do palácio do império ele estava cuidando da preservação do seu povo. Porque ele dedicava a sua vida a orar pelo seu povo. Tanto é que vai completar os 70 anos de cativeiro que estava determinado por Deus, segundo a palavra de Jeremias. E ele, lendo nos livros, olha o que Daniel está fazendo, lendo no livro do profeta Jeremias, ele entendeu que já tinha dado tempo. E ele começa a buscar o Senhor e começa a chorar a Deus pelo seu povo. Ah, não, isso é porque ele queria voltar para Jerusalém. Nem sabe se ele ia conseguir voltar. Ou se ele tinha vantagem em voltar. Uma viagem dessa para um país inóspito, terra desolada. Já estava perto dele aposentar para sempre, né? Que a idade já tinha chegado. E ele começa a chorar pelo seu povo, por todos. Sabe o que é essa atitude? Estadista. É uma grande diferença entre o estadista e o político. O político, ele pensa nele. Errado, essa palavra está sendo mal empregada, né? Porque essa ambição, isso aí não é coisa da política, na filosofia da política nas suas origens. Não era isso. Tá? Está sendo muito mal usado o termo no Brasil. Mas o estadista é alguém que não pensa só nele e na família dele. Ele trabalha pensando em gerações adiante, pensando em como manter a nação, como manter o que se tem.
como ir adiante. Ele prepara caminho, ele é aquela pessoa das grandes obras, dos grandes pensamentos, onde ele lança bases para um futuro que não vai ver. Como Moisés fez. Com 80 anos começar um ministério, ele não ia muito longe. Ele não ia ver a obra, o fruto da obra. Talvez ele visse o prédio pronto, mas não ia morar nele. Não ia dar tempo. A idade chegou. Não ia dar tempo. Mas o estadista é essa pessoa que pensa para diante. É aquela pessoa que deixa herança. É aquela pessoa que deixa uma herança de fé. Pode deixar herança financeira em bens também, mas uma herança de vida. Tá? Então, jovem, e é de pequeno que se começa. Tá? Irmão, não pare. E se você não fez, comece. Tá? Então comece, porque nós temos que fazer. Então, eu quero aqui fechar esse raciocínio dizendo, mesmo com as restrições da vida, que são tão contrárias ao evangelho de prosperidade que se pregava até o final do ano passado, né? É preciso não perder o foco para não perder a identidade. Ainda está de pé a palavra em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez. Essas promessas estão sendo, assim, é como se ela fosse falada de tempos em tempos. Vereis outra vez. Todos os dias se vê a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Até aquele grande dia em que você vai ver a diferença final entre aquele que tem o nome no livro da vida e o que não tem. E o que não tem. Então, estamos caminhando para isso. É preciso manter o foco. Em Daniel também 5, versículos 6 e 7 e 8, eu falei que ia voltar a falar nesse assunto. Os sábios não puderam ajudar o rei, nem por muito dinheiro. Então chamaram Daniel. Aguarde. O mundo jaz no maligno. E como ele jaz no maligno, eles não procuram primeiro os filhos de Deus. Eles vão tentar resolver. Eles vão lutar até contra as correções de Deus. Você, crente, não é a primeira pessoa a ser chamada. Ei, na minha adolescência, eu vou lembrar um pouco, juventude, as pessoas chamavam os crentes, chamavam nossos pais para orar. Às vezes uma pessoa endemoniada ou doente fala, eu já chamei o fulano dessa religião, eu já chamei o representante dessa outra religião, eles já oraram a fulano, a ciclano, a ciclana, mas não sei quem, não resolveu. Aí a situação está indo de mal a pior. Será que você pode ajudar? Eu me lembro naqueles bons tempos, a gente fala, espera aí, abria a Bíblia, primeiro pregava para quem tinha chamado, né? Mostrava para ele a necessidade de arrependimento, ainda mais se fosse para expulsar um demônio. Falou, eu vou orar a Deus e Deus vai expulsar esse demônio. Nós vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus. Só que tem o seguinte, tem que fechar a porta, porque eu vou embora, Deus expulsou. Mas se você não se arrepender, ele vai voltar. Tá? Ele vai voltar, porque o que mantém o demônio longe é intimidade com Deus, é comunhão com Deus. Tá? É isso aí que mantém ele incapaz de tomar conta. Ele não está longe fisicamente, se é que pode falar isso de um espírito, mas ele não tem acesso. Tá? Então, veja bem, não fica deprimido não. Nós não somos a primeira opção do mundo não, muito pelo contrário. Nós somos a segunda, a terceira ou a quarta, eu nem sei qual. É aquela que não tem mais jeito, o barco já está quase na pique. Eles chamam a gente. Ainda mais se você pregar a verdade. Ainda mais se você mostrar o erro deles. Se você for daqueles que prometem o que Deus não promete, talvez você esteja entre os primeiros. Às vezes até seja o primeiro. Você tem um nome, uma estampa que... Mas fala o que Deus não falou, aí é fácil. Né? Você observa que Daniel não tentou enganar o rei. Para pensar se ele não podia enganar aquele rei. Qualquer coisa que ele falasse ali estava bom. Qualquer coisa. Rei, ali diz que Deus se agradou de você,
que ele está punindo Judá por causa dos seus pecados, por isso que esses vasos estão aqui, essas taças estão aqui, fique à vontade, rei, Deus é contigo. Ele ia sair dali com a roupa bonita, com a correntona de ouro, e ainda o título de o terceiro no reino. Por que o terceiro? Porque provavelmente o rei ainda estava vivo, aquele herdeiro ali estava em corregência, então ele era o segundo, e depois então seria o Daniel, que seria o terceiro com ele no reinado. Ele só podia oferecer daí para frente, mas estava bom demais. Estava bom demais, né? Dentro de uma hierarquia aí de presidente, vice-presidente, ele era um gerente, pode dizer, tá bom demais, um superintendente, enfim, um CEO, pode ser qualquer coisa, tá bom demais dentro do reinado. Ele poderia oferecer, e se, como aconteceu, o outro império tomasse e matasse o Belsazar, e daí? Não ia mudar em nada. Não ia mudar em nada. Humanamente falando, não ia mudar em nada. O Belsazar não ia ter acesso a ele, porque ele ia morrer. O Belsazar foi morto aquela noite, porque os inimigos entraram no palácio e mataram ele. Mas Daniel não se vendia por nada. Ele falou, olha, eu vou ler o que está escrito aí para você. Da parte de Deus. Deus vai me dar um entendimento do que está escrito aí. Eu vou falar da parte de Deus. Doa a quem doer. Não importa o que você vai entender, ou como você vai me tratar a partir daí. Ele já falou, olha, eu não vim aqui por causa do seu presente. Fica para você. Os seus títulos você pode dar a outro. Né? Eu não tenho ambição com isso aí. Tá? Então, queridos, você pode não ser a primeira opção, mas por favor, viva de tal forma que você seja a única opção. A única que não pode falhar. Que a palavra de Deus esteja na sua boca. Não importa a situação que nós estamos vivendo. Atos 16, de 16 a 18, vai mostrar que o apóstolo Paulo ia todo dia para orar, num lugar habitual, e uma jovem via ele passar e falava, esses que passam por nós, que nos anunciam a palavra, são santos homens de Deus. Mas ela falava possuída por um espírito demoníaco, o engano. E Satanás estava aplicando muito bem aquilo ali. Porque se Paulo aceitasse aquele elogio, mas Satanás estava elogiando de verdade um servo de Deus? Sim, mas ele é o pai da mentira, o Satanás. Ele estava aproveitando para angariar, para puxar para si o fato dele estar falando a verdade. Ele sabia que Paulo falava a verdade. E que a mentira dele estava para ser destronada. Então ele estava trocando de mentira, falando uma verdade. Os homens eram santos homens de Deus, mas na boca de Satanás, ou seja, a mentira te elogiando é um problema, porque as pessoas vão começar a ouvir a mentira. Como ele falou verdades, vão continuar a ouvir na mesma boca sempre. E aí ele vai continuando a falar mentira, verdade, mentira, verdade, mentira. E uma verdade manchada por um pedacinho de mentira se torna uma mentira. Verdade só é verdade quando totalmente verdade. Meia verdade é uma mentira completa. Então, Paulo não vai aceitar. Quantos de nós queremos ter proeminência, aceitação pelos moldes do mundo? A minha igreja canta bem, a minha igreja tem a melhor fachada da região, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo. Eu sou da igreja tal. Você imagina nesse tempo falar que eu sou da igreja tal? É complicado. As igrejas todas fechadas, não podendo resistir como instituição aos impedimentos. Que vale ter um nome, uma fachada? Nós nos congregamos, né, nas diversas denominações, sim, por uma questão de organização, mas não de orgulho. Que vale isso? Olha só. Nós nos ajudamos mutuamente, por isso nos organizamos. Nos ajudamos na fé, no entendimento, por isso nos organizamos. Mas não é motivo de orgulho para ser pesado nas balanças que pesam o orgulho do mundo, que pesam as preferências do mundo. Se você usar a mesma balança,
infelizmente, o valor que vai sair lá na frente não é o valor de Deus, porque não é a medida de Deus. Então, me entenda com todo carinho, né, nessa minha loucura de falar assim, nós não podemos aceitar o elogio da boca da mentira, porque a hora que ela fala mentira, você pode não saber diferenciar. Satanás estava entendendo, olha, esses homens chegaram, a minha mentira nesse lugar aqui não vai colar mais. Então eu tenho que arrumar uma mentira parecida com a verdade deles. Ou eu tenho que falar uma verdade, eu tenho que fazer uma concessão para mim não perder tudo. E quando Satanás não perde tudo, aquele que fica do lado dele perdeu tudo. Então Paulo vai falar, olha, nós não aceitamos isso. Ele vira para aquela jovem e fala, sai dela, espírito de adivinhação, que é engano, sai dela. E naquele mesmo momento o espírito saiu, então aquela menina já não queria adivinhar mais, né? Não queria, falou, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E aquilo causou um problema sério para Paulo, porque ele foi acusado, injustamente, preso, a situação não ficou nada boa para ele, né? Mas ele não aceitou. Então, você observa, se alguém que está ouvindo isso que nós estamos falando, aceitou os elogios do mundo, aceitou ser tratado como uma pessoa de estima, na estima do mundo, experimenta agora, nesses dias que nós estamos vivendo, onde está sendo publicado, você vê aí a data aí na descrição do vídeo, experimenta abrir um templo, enche ele de gente, experimenta para você ver aquelas pessoas que te elogiavam, olha o que elas vão fazer com você. Experimenta. Isso aí é para você entender um pouquinho do que é desviar-se da proposta de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é do interesse de Deus, não, é da proposta de Deus para você ser salvo, irmão. Para você não perecer junto com o mundo. Você imagina o que Satanás vai fazer quando ele tiver total liberdade de ação, embora ele também vai estar na mesma aflição, quando Deus não já tiver entregado de mão aqueles que aceitaram as propostas, os elogios de Satanás, os elogios do mundo que já no maligno. Não podemos fazer concessão. Não podemos esquecer quem nós somos. Não podemos viver lutando com uma ou outra arma como se essa ou aquela fosse suficiente. Sabe quanto que é suficiente de Deus para vencer esse mundo pecaminoso e para entrar na salvação eterna? Tudo. Durante quanto tempo? Todo o tempo. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração os pecados cometidos na ignorância. Agora nós não somos ignorantes mais, nós somos iluminados, nós temos o nosso entendimento aberto. E isso é muito importante porque Jesus fala, olha, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas vocês dizem que enxergam. E quanto mais se enxerga falando em nome de Deus, mesmo que está falando mentira, quanto mais se filosofa em nome de Deus aquilo que Deus não falou, maior é a condenação. Então, nessa oportunidade, eu quero com muito temor, com muito carinho pela sua alma, falar, olha, nada salva a sua alma, a não ser Jesus, e isso ele faz, né? Pela lavagem, a regeneração, né? Pelo novo nascimento, e ele te dá um manual chamado a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que você viva, aplica ela hoje, aplica o que está aí hoje, porque o que nós temos hoje são os mesmos problemas de outrora, com a nova roupagem, em outra data. Muitas das heresias que a igreja combateu logo no início, antes do ano 100, e ano 100, 200, início de 300, a igreja vivia combatendo erros, eu vou te falar mais, até o ano 800 mais ou menos. Todas elas estão se repetindo agora, nesse século 20 e 21. Com uma força total. A outra roupagem, mas por trás a filosofia herética é a mesma. A crença herética é a mesma.
Por isso nós temos que avisar, nós temos que falar, nós temos que explicar o tempo todo. Quando eu falo nós, igreja, é você que aprende, é você que é o espelho, é você para onde se olha e vê espelhada a glória de Deus. Ou não. Escolhe. Opta. E o desejo do meu coração é que você opte pela vida eterna. E só tem um jeito de entrar na vida eterna, é obedecendo, é vivendo a verdade. Que Deus, na infinita misericórdia que lhe é peculiar, que não se separa dele, abra o seu entendimento, abra o meu entendimento, nos conduza nesse negócio. Perseverança, identidade em tempos trabalhosos, tempos de paradoxos loucos, mas que nós sejamos capazes. Não desanime, não é hora de desanimar. A nossa redenção está hoje mais perto do que quando começamos. Não desanime. Não se deixe, não tenta arrumar desculpa, porque eu estou deprimido, porque você está cansado e esgotado mesmo, levado à exaustão, mas não tem como passar a mão na sua cabeça, porque o inimigo é grande. Corre. E muito dessa grandeza do inimigo é porque ele encontrou lugar em você. Fecha todas as brechas pelo poder que há no nome de Jesus, pela prática da palavra de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que consola, conforta, abre o entendimento e nos leva, né, como ele é um penhor que está em nós para o grande dia da redenção. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.